Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos continuar então aqui. Esse vídeo será o último, do tema da Trindade. E vamos aí finalizar com um assunto muito legal, A Trindade e suas consequências práticas, amado? Pois bem, após análise das escrituras e uma análise histórica desse assunto, amado, nesses vídeos sobre a Trindade, muitos crentes sinceros poderão levantar as seguintes questões. Vamos lá. Qual é a diferença na prática, Na prática, qual seria a diferença entre aceitar a tradicional doutrina da Santíssima Trindade e aceitar a doutrina das Escrituras que o Pai é o único Deus verdadeiro e o Messias é o seu Filho? Outra pergunta. Nossa salvação depende deste ponto? Todas as pessoas que no passado aceitaram a doutrina católica da Santíssima Trindade e as que hoje a aceitam estarão perdidas para sempre? O assentimento, amado, o assentimento mental de qualquer teoria sobre a divindade terá algum efeito prático na vida das pessoas? Ou o Criador não leva em conta o que acreditamos desde que tenhamos amor uns para com os outros? Sem dúvida, amado, tais questões são extremamente relevantes para os seguidores do Messias que procuram viver os seus sentimentos, os seus ensinamentos de uma maneira prática. O mundo, amado, o mundo religioso está cheio de teorias, doutrinas e dogmas que geram debates, conflitos, separações, guerras e morte. Se o ensino não tiver um efeito prático positivo na vida da pessoa, tal ensino é totalmente dispensável e não mereceria nossa atenção. Veremos agora, amado, como a compreensão que temos sobre o Criador afeta diretamente nossa vida de uma maneira prática. A adoração, a essência da vida humana. O sistema religioso prende as pessoas de tal maneira que, envolvidas com atividades sociais, responsabilidades eclesiásticas, funções administrativas e ministeriais, muitas vezes se esquecem da essência da vida, que é a adoração verdadeira. Eu falo por mim. Quantas vezes não fiquei preocupado em saber o que a igreja espera de mim, o que a denominação esperava de mim, o que a instituição religiosa esperava de mim, e nunca me preocupei realmente em saber o que o Criador esperava de mim em relação à adoração. A importância da adoração na vida é indiscutível, meu querido. Por esta razão, todos os aspectos relacionados à adoração devem ser cuidadosamente analisados e jamais menosprezados. Há várias formas de provar que a adoração é um dos elementos mais importantes da vida. Esta importância é facilmente comprovada quando analisamos o esforço do sistema religioso para deturpar vários aspectos relacionados à adoração verdadeira. Se a adoração não fosse tão importante, certamente os inimigos da verdade não atuariam de forma tão especial nesta área. Podemos ver alguns exemplos nas Escrituras, começando pela tentativa da mudança de foco na adoração verdadeira. Mateus capítulo 4, versos de 8 a 10, diz assim: Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Felizmente, Satanás não conseguiu alcançar o seu grande objetivo de conquistar a adoração do Filho do nosso Criador para si, amado? A obstinação de mudança de foco na adoração é tão grande que as Escrituras nos mostram uma declaração aberta de guerra contra a adoração ao Deus verdadeiro, ao Criador verdadeiro. Vocês, como já disse em vídeos anteriores, vão ouvir eu falar Deus, Cristo, Jesus, tá? Para quê? Para que as pessoas que estiverem assistindo esses vídeos e ainda estiverem se identificando com esses termos, não fique complicado para eles, tá bom, amado? Então vamos lá, a declaração aberta de guerra, vamos ver lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim:
Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. A mudança de foco e o grande objetivo hoje, amado, é atrapalhar a adoração ao Deus verdadeiro, atuando em vários aspectos. As grandes mensagens do Criador ao homem têm o objetivo de chamar a atenção para a verdadeira adoração. Vários aspectos que podem parecer irrelevantes à primeira vista começam a merecer nossa atenção na medida em que descobrimos a relação que esses aspectos, amados, mantêm com a adoração. O Apocalipse, revelação especial para as pessoas do tempo do fim, traz várias citações sobre o grande conflito entre o Criador e o inimigo dos homens. Um conflito que gira em torno da adoração. O Criador, através de seus mensageiros, amado, reclama adoração para si. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, verso 7 diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9 diz assim: Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Em contrapartida, amado, o Apocalipse também revela o esforço para desviar os homens da adoração verdadeira. Segundo a profecia, a besta com aparência de 3 animais, leopardo, urso e leão, irá receber o poder e grande autoridade do dragão e obter a adoração de muitos. Apocalipse capítulo 13, verso 4 diz assim: E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A adoração falsa profetizada será uma adoração tríplice. Consegue fazer uma ligação aí, amado? 3, triuno, tríplice. O Apocalipse, amado, revela que os enganados adoram 1. O dragão, 2. A besta que recebeu a autoridade do dragão e 3. A imagem da besta. Esta última, amado, recebeu o fôlego, o pneuma da besta que subiu da terra. Apocalipse capítulo 13, verso 15 diz assim: Foi-lhe dado, ou foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Note, amado, que existe até uma pena de morte para os que não adorarem a imagem da besta. Esta adoração tríplice e falsa é a marca do paganismo. Os povos pagãos adoravam vários deuses, dentre os quais se destacavam tríades, conjuntos de 3 deuses. Inclusive, até vimos em vídeos anteriores esses deuses triunos. Perceba que a grande vítima da paganização, amado, ocorrida nos primeiros séculos foi a verdadeira adoração. Foi ela que foi atacada. As perguntas: como adorar? Quando adorar? E a quem adorar? Tinha outras respostas antes da paganização do cristianismo. Como sabemos, para conciliar pagãos e cristãos, as imagens de escultura foram recebidas como instrumento de veneração e adoração na instituição católica. A forma de adoração começava a mudar, uma terrível violação à adoração verdadeira. Uma nova resposta à pergunta como adorar estava surgindo. O Criador passava a ser adorado através de imagens. Poderíamos citar aqui outros exemplos, tais como o papel de Maria, que, sem dúvida, recebe boa parte da adoração e louvor que deveriam ser dirigidos apenas ao Criador e ao Filho. Mas nosso foco aqui é a doutrina da Trindade. Precisamos de uma resposta para a pergunta: a quem devemos adorar e louvar? Ao Pai? Ao Filho? Ao Espírito Santo?
a um Deus triuno? Vamos deixar que as Escrituras mesmo respondam. A adoração ao Pai, Mateus capítulo 4, verso 10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Salmos 95, verso 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos ver aqui mensagens também ao Filho. Mateus capítulo 2, verso 11 diz assim: e, entrando na casa, os magos do Oriente viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso, amado, e mirra. Note, amado, que o filho também é tratado de uma maneira especial. Ali os magos adoraram, não é a mesma adoração que nós devemos render ao nosso Pai. Mas houve uma adoração também ao Filho, porque o Filho tem um papel especial e essencial na nossa salvação, tá bom? Mateus, amado, capítulo 14, verso 33, ainda em relação ao Filho, diz assim: então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente é tu, Filho de Deus. Mateus capítulo 28, verso 9 diz assim: e eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Está vendo, amado? Existem aqui passagens dizendo da adoração ao Pai e também adoração ao Filho. Mas não vou deixar nunca de lembrar vocês que a adoração ao Pai, de uma maneira exclusiva e única, e uma colocação especial ao Filho. Eu vejo desta maneira, tá bom, amado? Porque toda vez que você vai ver que adoraram ao Filho, adoraram dizendo, adoraram fazendo alguma coisa. E não uma adoração de conceito, de mente. Tá certo, amado? Vamos lá. Hebreus, apesar que também a adoração do nosso Salvador é de conceito e de mente, mas eu quero deixar claro aqui, existe uma separação do tipo de adoração ao Pai e ao Filho, tá bom, amado? Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Bom, agora aqui já mudou, tá vendo? Aqui já está dizendo que os anjos de Deus adorem o Filho. Agora já quero levar você a entender que as criaturas criadas pelo Criador, que não se corromperam como ser humano, ali já tem uma adoração muito mais especial como a nossa. Tá bom, amado? Adoração ao Pai e agora ao Filho, explícitas, adorações explícitas em Apocalipse capítulo 5, verso 13 e 14 diz assim: ouvi também toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Agora está juntando um e o outro, olha só. O que está assentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram quem? O que está sentado no trono e também ao Cordeiro. Tá certo, amado? Apocalipse capítulo 7, verso de 9 a 12 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ao Criador que está no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 11, de 15 a 17 diz assim:
E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Como ficou claro através desses versos, apenas o Pai e o Filho são dignos de serem lembrados, de serem louvados e de serem também, de certa forma, adorados. Não encontramos nenhuma evidência de que o Espírito Santo deva ser adorado ou louvado. Até agora nós não vimos nada sobre isso. Por quê? Porque não tem, não é. Se você adora uma trindade, meu querido, você está fazendo algo errado, algo que não foi orientado para fazer. No entanto, meu querido, muitos pregam e cantam louvores ao Deus triuno. O sistema busca confundir nossa adoração, criando mais uma pessoa cujo nome é Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo é um atributo, somente um atributo, como já vimos, do Pai e do Filho, que nós podemos receber, mas não um Deus que devamos adorar ou louvar. O Espírito Santo não é isso. Lamentavelmente, é comum ver pessoas sinceras louvando o Espírito Santo e até mesmo orando ao Espírito Santo, quando deveríamos orar ao Pai, diretamente ao Pai, em nome do Filho, pelo derramamento desse Espírito Santo, pelo derramamento do conceito, do entendimento em nossas mentes. Mateus capítulo 15, verso 9 diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Nesses 15 vídeos, amado, que eu passei para vocês assistirem, são 15, aliás, não são não 15, tem alguns que são duas partes, né? Dentro do mesmo vídeo, dentro do mesmo assunto. Por exemplo, Jesus é Deus, nós fizemos em duas partes. Quem é o Consolador, ou o que é o Consolador, nós fizemos em duas partes. Então, pelo menos aí em 18, 19 vídeos, amado, nós vimos que esta coisa de trindade, Deus triuno, são preceitos de homem. Você quer continuar adorando e louvando em vão ao Criador, amado? Continua acreditando na doutrina da Trindade. Que a nossa adoração, amado, seja ao Criador. Que a nossa adoração não seja em vão, né? Que não seja vã a nossa adoração, amado. Que os preceitos de homens que há muitos anos estão arraigados em nossos corações sejam extirpados, tirados, arrancados, anulados. Que possamos nos unir a toda criatura no céu, na terra e no mar e dizer, vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso 13 e 14 diz assim: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que está difícil de você entender, amado? Que esse negócio de Deus triuno não existe. 3 em 1, 1 em 3. Não são 3 deuses, mas são 3 seres. Já podemos concluir alguma coisa, né, amado? O estudo da Escritura e da história é muito importante para que as pessoas sinceras conheçam o surgimento de doutrinas e práticas como o batismo de crianças, ou até de adultos, né? Mas vai entrar mais para frente sobre o assunto batismo, o que é isso, né? Sobre a trindade, a legitimidade da liderança das denominações e outras doutrinas sem base nas Escrituras, não tem base. Infelizmente não dá para entrarmos em detalhes, mas esperamos, através desse breve retrospecto histórico e análise das Escrituras, amado, não apenas conscientizar você que assistiu a todos os vídeos sobre esse tema, como também estimulá-lo a estudar mais profundamente a história usando outras enciclopédias, livros históricos, internets e outras fontes. Sim, é válido, amado. Tudo quanto a informação é válido. Apesar do estudo da história do mundo ser muito importante, o estudo da Escritura é ainda mais, muito mais importante, pois é lá que está a verdade pura e simples. Foi aí que nós conseguimos separar as coisas. Que coisas são estas?
o que é verdade e o que não é verdade. Você viu, através deste material, que doutrina da Trindade não tem base nas Escrituras. Então é lá que nós temos que ver todo quanto é assunto que nos envolve com o Criador, porque as orientações que conduzem à adoração verdadeira está ali. Vamos lá, João capítulo 5, verso 23 diz assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Cadê o Espírito Santo aqui? Certo, amado? Pois bem, chegamos ao final então deste tema, a Trindade. Realmente eu havia dito a vocês que era um tema muito extenso, não dava para fazer em 1 ou 2 ou 3 vídeos, mas fiz tudo em vídeos pequenos como este, por exemplo, médios como alguns outros. Mas o mais importante, amado, é que você conseguiu chegar até aqui. E eu não quero que você mude de ideia se você é um trinitariano. Não é esta a minha intenção. Tirar a tua fé não é a minha intenção. Tirar você de dentro da tua denominação não é esta a minha intenção, não. Tirar o valor que você dá para o teu pastor, para o teu ancião, para o teu presbítero, para o teu apóstolo, para o teu guia, para o teu guru, seja qual é o nome que você queira dar. Não. Nesses vídeos, como eu já fiz sobre o dízimo e fiz agora da Trindade, é fazer você pensar. Fazia tempo que eu não falava isso, né, amado? Levar você a raciocinar se o que você está fazendo tem base nas Escrituras. É somente isto. Minha batalha, o meu embate não é contra pessoas, nem denominações, nem líderes. É uma questão de raciocínio só. Tá bom, meu querido? Legal, gostei que você chegou até aqui. Vai lá no nosso canal, dá uma curtida, pode se inscrever, compartilha esses materiais, tá? É muito importante que outras pessoas que você talvez perceba que esses vídeos serão úteis, passa para essas pessoas, tá bom, amado?